Inclusive, a gente segue falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais da ISPM, Denilde Roushacker. Professora, muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, eu que agradeço o convite. Professora, a gente vê então esse prazo chegando, na reta final aí dessa saída das tropas americanas do Afeganistão e um momento de muita tensão, que os ataques vão se intensificando, ou pelo menos a tentativa deles. Como que deve ser essa reta final e esse pós, como a nossa correspondente, a Flávia Duarte, trouxe, de uma crise humanitária? Como que o governo americano deve lidar também com isso depois da saída das tropas de lá, porque a situação vai ficar ainda mais grave, agora com a chegada também do Estado Islâmico cá. Bom, como você colocou, é um momento de muita tensão, né? O governo americano tem colocado que a prioridade é a retirada das pessoas, cidadãos americanos, afegãos que trabalharam para o governo dos Estados Unidos durante esses 20 anos, serem retirados, e numa pressão de tempo e numa pressão muito grande e com os temores e as incertezas de possíveis ataques. Então, essa é a prioridade que está sendo colocada, é o foco nesse processo nesse momento final aí da retirada. E o olhar do mundo também está para os Estados Unidos nesse processo, né? Já grandes crítica sobre como foi feito o processo de retirada das pessoas, todas as imagens que a gente tem visto aí nos últimos dias mostram o quanto faltou de planejamento do governo Biden. Então, essa retirada agora é crucial, não só para as pessoas que estão lá, que estão ainda com uma grande incerteza em termos de segurança, mas também para o resto do mundo, olhando o que acontece, como os Estados Unidos vão conseguir fazer esse processo. A imagem que tivemos ontem dos corpos chegando aos Estados Unidos, os corpos dos militares, 13 militares que perderam a vida, certamente impactam na política norte-americana. Um dos primeiros grandes desafios de Joe Biden, que tem enfrentado bastante crítica quanto a essa estratégia desenhada. Professora, como que fica agora a relação do Afeganistão, do Talibã no comando, com o próprio Estados Unidos? Como fazer essa relação diplomática? Vai ter? Essa é a questão, né? Hoje, eles tiveram aí um diálogo para esse processo de retirada das pessoas, né? Foi assinado um acordo ontem, com outros países também participando, em que o Talibã se comprometeu a permitir que as pessoas cheguem até o aeroporto e que elas possam embarcar no prazo. Depois, os americanos já congelaram todas as contas, então aí passando para a crise humanitária e para o problema no Afeganistão, que eles não têm acesso aos recursos, então vai depender da negociação que eles também vão ter que fazer com os Estados Unidos e com outros países. E a questão também é se o discurso moderado que o Talibã tem tentado convencer o resto do mundo vai se implementar a partir da saída das tropas, né? Então, se eles vão conseguir manter controle sobre as áreas, controle sobre os radicais, com o embate com o ISIS, como que vai ser? Então, tem todo um outro jogo geopolítico e geoestratégico que também depende da negociação com os Estados Unidos, mas também depende das respostas que o próprio Talibã vai dar internamente para conseguir apoios de outros países e aí conseguir estruturar um governo. E aí são muitas as indefinições nesse processo. Professora, tem uma situação bastante complicada ali no Afeganistão, que além de todos esses problemas que a gente vem relatando, o governo americano, a gente vê agora dialogando com o Talibã, uma cena inimaginável até então, né? E agora, para lutar contra o inimigo comum, entre aspas, que seria o Estado Islâmico. Como administrar essas três forças aí? Porque o próprio Talibã, que assumiu o poder, já é um poder de opressão para a população. E a população já estava desesperada para sair. A gente via as imagens em Cabul, quando o Talibã estava ali. E agora tem mais uma ameaça chegando, né? Sim, esta é o que força a comunidade internacional, que vai pressionar para que, de um lado, o Talibã garanta mínimas uma situação, ou garanta
com que os direitos das pessoas sejam de fato garantidos. Acho que esse é um ponto. Então, vai ter uma pressão internacional muito forte sobre o Talibã. Do lado dos americanos, é uma questão, nesse momento, política é importante também, porque você fazer uma aliança com o Talibã com uma base de desconfiança muito grande, mas que tem como você mesmo falou, Marcela, tem um inimigo comum. Por outro lado, a gente não pode tirar a China e a Rússia deste quadro pós a retirada das tropas. Então ela não é uma situação tão simples, a gente não existe um grau de certeza quanto qual vai ser as ações do Talibã interna, acho que a desconfiança é muito grande, e os últimos, o que eles têm feito nas vilas, os relatos que a gente tem recebido, é de fato de que a situação para a população vai ser de muita opressão, mas ainda há um espaço para conseguir, de certa forma, uma pressão, uma atuação internacional para conseguir que o Talibã traga essas garantias. E por que o Talibã precisa também e por que ele faz esse esforço diplomático, né, de mostrar uma moderação? Porque ele precisa coordenar o governo, ele precisa assumir o governo, precisa ter acesso a recursos. Então depende de uma estratégia internacional também para o próprio Talibã. E uma forma de garantir que ele consiga suprimir os grupos opositores ao seu poder. Então, é um jogo estratégico, é algo que não vai ser tão fácil de ser resolvido, como a gente está vendo, e que vai exigir aí uma coordenação internacional muito grande. A pergunta é como os governos vão conseguir pressionar o Talibã, como vai ser essa coordenação internacional, então, e qual, de fato, o papel que o governo Biden vai dar a essa questão, considerando todos os problemas internos que eles têm. Nilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da SPM, detalhando para a gente a situação do Afeganistão com os Estados Unidos. Muito obrigado pela conversa aqui no Live CNN. Eu que agradeço.